Você já se perguntou se tudo o que aprendemos sobre matemática realmente reflete a essência do universo? Será que existe uma matemática divina, mais simples e acessível, que conecta todas as coisas em uma linguagem criativa que transcende nossa compreensão? E se a verdadeira natureza dos números fosse uma chave para desvendar mistérios antigos, como os segredos da criação e a assinatura do Criador? O que poderia acontecer se mergulhássemos na sabedoria dos antigos e nos perguntássemos se o que chamamos de matriz vai muito além de um conceito matemático moderno? Se você compreendesse a grandeza dos números 3, 6 e 9, teria em mãos a chave para desvendar os mistérios do universo. Você se encontra agora em um reino onde os números não são meras abstrações, mas entidades vivas e reais. As conexões entre os números não são aleatórias nem fabricadas pela mente humana. Eles são, na verdade, as partículas fundamentais que compõem toda a existência. Não foi apenas Tesla que reconheceu essa verdade. Pensadores como Pitágoras, Aristóteles e Platão também exploraram o poder do 3, 6 e 9. Essa é a essência dessa tríade numérica. Imagine por um momento que os números que conhecemos não são meros instrumentos da matemática, mas sim portais para uma compreensão mais profunda do universo. Ao mergulhar nessas questões, convido você a curtir e compartilhar suas reflexões nos comentários. Sua participação não é apenas um gesto, mas uma conexão significativa com outros que, como você, buscam entender as complexidades ocultas do universo. Vamos juntos explorar essas ideias que, há milênios, intrigam e inspiram grandes mentes. O trabalho de Marco Rodin se baseia justamente nessa compreensão. Imagine que você comece pelo número 1. Ao somar 1 a ele mesmo, obtém 2. Dobrar o número resulta em 4. A partir daí, ao continuar dobrando, 4 mais 4 é 8. 8 mais 8 é 16, onde 1 somado a 6 dá 7. Esse processo de redução dos números até um único dígito é uma prática antiga da escola pitagórica de mistérios. São essas 9 frequências essenciais que formam a base criativa do universo. Em essência, existem apenas 9 números no cosmos, e isso basta. O número 10, por exemplo, é apenas uma convenção criada pela mente humana. Os zeros, nesse contexto, funcionam apenas como marcadores no sistema decimal. Eles não fazem parte da linguagem divina, a linguagem da criação. Estamos falando da assinatura do Criador impressa em tudo, o que Marco Rodin denominou de padrão do infinito. Esse conceito reflete a marca divina em todas as coisas. Na verdade, essa ideia não é nova. Antigamente era conhecida como polimatia, deriva do grego polimatia, que é composta pelos termos polis, que significa muito, ou em grande quantidade, e mantano, que significa aprender ou conhecer. Portanto, polimatia refere-se ao conhecimento extenso ou ao aprendizado em muitas áreas. Um indivíduo que domina diversos campos, especialmente nas artes e ciências, é também conhecido como um homem renascentista, um mestre da polimatia. É compreensível que alguns de vocês tenham uma aversão à matemática. Talvez essa dificuldade venha do fato de que a matemática que aprendemos é uma criação humana, complexa e, muitas vezes, confusa. No entanto, a matemática divina é diferente. Ela é simples, clara e acessível a todos. Pense em Da Vinci, frequentemente lembrado como o maior exemplo do homem renascentista, um verdadeiro mestre da polimatia. A mente e a matemática essencialmente compartilham a mesma natureza. Imagine se toda a história estivesse ligada à matemática. Tudo se originaria dela. A matemática é, na verdade, a linguagem criativa por excelência. Quando a palavra é falada e encontra a água, ela realmente penetra no firmamento. Lembre-se do que é dito em Gênesis 2. No princípio era o Criador, e então o Espírito do Criador pairou sobre a face das águas, separando as águas das águas para formar o firmamento. Em algumas traduções, firmamento é substituído por éter, o que na física moderna se aproxima do conceito de campo quântico. Nesse campo, a palavra foi pronunciada. E o que é essa palavra? Senão som. E o som, por sua vez, não é nada além de frequências eletromagnéticas. No fim das contas, tudo isso é simplesmente matemática. Essas frequências são as bases da criação. Há um pacto, uma aliança que garante que o Criador estará sempre presente para Abraão, Isaac, Jacó e suas descendências,
para todos que compreendem o poder criativo da oração. Os lábios, ou Lob Arum, são ferramentas poderosas de criação. Quando você reflete a imagem do Criador, o que isso significa? O Criador manifesta o universo através da palavra falada, carregada de amor e intenção genuína, resultando em bênçãos criativas. E adivinhe, você também possui essa capacidade. Os lábios na oração atuam como uma tecnologia criativa, e a intenção amorosa e sincera é a chave que abre as portas. Para acessar essa capacidade, é essencial ter amor pelo aprendizado. Platão e Aristóteles viam a matemática não apenas como números, mas como uma doutrina disciplinar essencial para compreender as leis fundamentais que regem o universo. Esses grandes filósofos, juntamente com seus seguidores, viam a matemática como uma parte integral da educação, abrangendo aritmética, geometria, astronomia, música e linguagem. A linguagem que utilizamos é uma tecnologia criativa matemática. No entanto, paradoxalmente, é também uma das mais limitadoras já criadas. Em breve, explicarei o porquê. Como Da Vinci afirmou, e cito: "Não há certeza onde não se pode aplicar qualquer uma das ciências matemáticas. Encontrar a si mesmo, incluindo suas maiores qualidades e potenciais criativos, envolve engajar-se na matemática das escolas de mistérios e compreender a matriz." Mas o que é uma matriz? Segundo o dicionário, uma matriz é aquilo dentro do qual ou de onde algo mais se origina. Uma matriz é uma disposição retangular de números, símbolos algébricos ou funções matemáticas, desempenhando papéis fundamentais em todos os aspectos da vida. A palavra matriz aparece várias vezes na Bíblia, como em Êxodo e Números, onde Moisés sacrificou ao Senhor tudo o que abre o ventre, um ato que simbolizava a libertação dos hebreus. Você já se perguntou por que Da Vinci escrevia seus textos ao contrário? O motivo está relacionado a uma grande mudança que ocorreu no final dos anos 1400, quando os líderes globais da época decidiram criar uma nova ordem mundial. Para isso, era necessária uma nova linguagem, e assim nasceu o inglês. Essa mudança também resultou na criação da Bíblia do Rei James, uma obra que contou com a participação de figuras como Sir Francis Bacon, que muitos acreditam ter sido William Shakespeare. As peças de Shakespeare na época eram tão influentes quanto a mídia moderna, transmitindo mensagens poderosas em inglês através do teatro. Da Vinci escrevia ao contrário porque ele compreendia que o mundo estava sendo invertido, tanto literal quanto alfanumericamente. Tudo na criação é baseado em matemática, e os lábios são os instrumentos dessa criatividade. Essas revelações começaram a emergir em 1998 com os chamados Códigos de Cura para o Apocalipse Biológico. Se você está apenas começando a explorar essa jornada de descobertas que podem te libertar, talvez queira iniciar com esses códigos, que servem como um ponto de partida para entender o que realmente está em jogo. Um conhecimento que pode culminar no verdadeiro entendimento do que se esconde por trás do famoso Código Da Vinci. Em 1996, o Dr. Palel teve uma série de visões intrigantes. Ele começou a perceber números e letras no para-brisa de seu carro e descobriu que cada letra possui um valor alfanumérico, similar ao conceito de gematria, onde cada letra corresponde a um número específico. Ele então organizou as letras do alfabeto inglês, de A a Z, em uma sequência que ia de 1 a 26. A partir dessa descoberta, ele observou que na Bíblia, o Criador nunca soma nem subtrai, mas sempre multiplica. Esse princípio sugere que a inspiração divina e a evolução espiritual estão em constante aceleração, crescendo exponencialmente através da multiplicação. Quando você multiplica o número 8, a sequência de resultados começa a formar um padrão intrigante. 1 vezes 8 é igual a 8. 2 vezes 8 é igual a 16. 1 mais 6 é igual a 7. 3 vezes 8 é igual a 24. 2 mais 4 é igual a 6. E assim por diante. Esse padrão continua até que se forma uma contagem regressiva, de 8 a 1. Surpreendentemente, isso também corresponde ao alfabeto inglês em ordem inversa. Línguas como hebraico, aramaico antigo, babilônico e sânscrito sempre foram vistas como sagradas. A razão, ao pronunciar essas línguas, a ressonância energética que elas geram estabelece uma conexão divina imediata, promovendo uma comunhão e um entendimento profundo e sincero.
Você já parou para pensar por que os números 3, 6 e 9 são considerados tão especiais por alguns dos maiores pensadores da história? E se eu te dissesse que esses números podem revelar um padrão secreto que conecta tudo no universo? Já ouviu falar que a música e a matemática podem compartilhar uma relação tão profunda que pode influenciar a própria realidade? Agora, considere os múltiplos de 3, 6 e 9, e você começará a entender por que Tesla, junto com Pitágoras, Aristóteles, Platão e outros grandes pensadores, enfatizaram a importância desses números. Eles não são apenas especiais, mas fundamentais. Quando analisamos os múltiplos de 3, 6 e 9, percebemos que eles sempre se conectam ao número 9 de alguma forma, o que revela um padrão numérico único e significativo. Essa ideia se torna ainda mais evidente quando exploramos as frequências que compõem a escala musical original, as quais formam as frequências criativas essenciais da realidade: 396, 417, 528, 639, 741 e 852 Hz. Todos esses números, quando vistos pela perspectiva da matemática pitagórica, se reduzem a 3, 6 ou 9, reforçando a noção de que esses números estão profundamente entrelaçados na estrutura do universo. Marco Rodin foi o primeiro matemático brilhante que encontrei, e me sinto honrado em poder colaborar com alguns dos principais físicos e matemáticos da atualidade, que têm desvendado muitas maravilhas relacionadas à frequência de 528 Hz, conhecida como a frequência do amor. Esses números e suas correspondências não são meramente coincidências. Eles se integram perfeitamente na geometria sagrada e na cosmologia, sugerindo que todo o universo opera segundo esse sistema numérico. Rodin, sem dúvida, desempenhou um papel crucial na compreensão dessa interconexão universal. Eu assisti uma apresentação dele em que ele expõe seus conceitos partindo de uma organização simples de números. Aos poucos, ele foi avançando para análises mais complexas, nas quais revelou o que chamou de matriz do universo. À medida que ele desenhava tudo no quadro, fiquei impressionado. A partir dessa base aparentemente simples, Rodin desenvolveu uma estrutura complexa, o toroide do universo, que veio a ser conhecido como o toroide de Rodin. Na plateia, havia uma figura que você provavelmente deveria conhecer, o físico metafísico Nassim Haramein. Ele é conhecido por expandir as equações de campo de Einstein, incorporando conceitos de torque, rotação e velocidade, levando a um avanço significativo na compreensão da estrutura do universo. Durante a apresentação, Haramein se dirigiu a Rodin, dizendo: "Marco, aprecio muito o seu trabalho, mas você ainda não capturou tudo. Você se esqueceu da polaridade. O que sobe deve descer. Há sempre um positivo e um negativo." Ele explicou que, ao invés de um único toroide, a verdadeira estrutura do universo é um duplo toroide, ressaltando a importância da dualidade na compreensão do cosmos. Nassim Haramein apresenta as ideias inovadoras que propõem que a estrutura fundamental do universo é representada por um 8. Esse 8 está em constante rotação, espiralando e retornando ao ponto de partida, exatamente como a forma do símbolo sugere. A partir dessa compreensão, fica claro o princípio de que o que vai, volta. Assim como a natureza nos ensina que o que plantamos, colhemos. Essa metáfora do 8 revela a sabedoria por trás de atos como pagar adiantado e a verdade de que dar é receber. É uma transição da mentalidade de escassez para a de abundância, refletindo a maneira como o universo realmente opera. Você já parou para pensar sobre as conexões invisíveis que nos ligam ao universo? E se eu te dissesse que há uma relação profunda entre a estrutura do seu DNA e as forças cósmicas que moldam o espaço-tempo? Como essas energias impactam diretamente sua saúde e bem-estar? Será que o segredo para alcançar uma conexão espiritual mais profunda está escondido nas moléculas de água que circulam pelo seu corpo? Hartmut Müller, um dos principais físicos russos no estudo do espaço-tempo, apoia essa visão. Ele analisou a estrutura da onda gravitacional estacionária do universo e observou uma semelhança impressionante entre as formas vistas em escalas cósmicas e as que encontramos no nível microscópico, como o DNA. Esse conceito sugere que a realidade física não se manifesta em todos os lugares ao longo dessa onda, mas sim
em pontos específicos, semelhantes ao centro de um 8, onde as energias se cruzam e formam nós. Müller identificou 6 desses nós na grande onda estacionária do universo, aos quais ele se refere como N6. Essa ideia ressoa com a narrativa bíblica que afirma que o Criador fez o universo em 6 dias. Esses 6 nós, onde a realidade se manifesta, podem ser vistos como uma representação física desse processo criativo, ligando a ciência moderna com antigos ensinamentos sobre a criação e a estrutura do cosmos. Esse movimento espiral universal é o que dá forma à estrutura do seu DNA. Agora, ao observar seu DNA, é possível perceber o padrão do infinito identificado por Marco Rodin, repetido em cada sequência genética. O DNA, que atua como uma antena para o Criador, tem como função principal, com o auxílio da água, captar e transmitir sinais de energia, fótons de luz e de som. A água, que está presente tanto dentro quanto ao redor do DNA, é uma água especial. Trata-se de água estruturada. Em 1996, Ron Slay, escrevendo no Journal Science, fez uma observação crucial para a comunidade científica. Vocês sabem o que acontece quando não há água estruturada em formato hexagonal de 6 lados? Ele explicou que, ao remover apenas 8% dessa água, as cadeias de DNA se desenrolam e se desfazem. Compreendendo a dinâmica da energia, fica evidente que o potencial eletromagnético do DNA cai drasticamente. Essa interação revela a profunda conexão entre você e o Criador, mostrando como a estrutura do DNA e a presença da água estruturada são essenciais para manter essa ligação energética. Se você deseja realmente alcançar o nível de comunhão que as pessoas mais espirituais deste planeta têm com o Criador, é essencial compreender a sacralidade da água e seu papel fundamental em sua vida. A saúde, em todas as suas formas, está intrinsecamente ligada a isso. Não importa quantas máquinas avançadas ou produtos caros você adquira, se o seu corpo estiver desidratado, você não conseguirá obter nenhuma verdadeira bênção. Se o pH do seu corpo, que reflete o potencial de hidrogênio, não estiver equilibrado, sua energia será prejudicada. E o que confere poder ao hidrogênio? A doação de elétrons. Toda a energia no universo, todo movimento, desde o piscar de seus olhos até o movimento dos meus lábios ao falar, depende do fluxo de elétrons. O universo é uma corrente elétrica piezoelétrica. As reações elétricas e redox, o equilíbrio entre positivo e negativo, yin e yang, tudo se baseia na dinâmica do elétron, que carrega uma carga negativa e se move através de um transportador, a água, H2O, composta por H+, e OH-. Quando esse elétron chega ao oxigênio, o elemento número 8 na tabela periódica associado ao Criador, ele completa o ciclo. Este é o elemento central para a cura e revitalização, o mesmo sopro de vida que, segundo a tradição, Deus insuflou em Adão. A hemoglobina, que transporta oxigênio no sangue, é uma estrutura geométrica sagrada que desempenha um papel vital na manutenção da vida. No fim das contas, tudo se resume à água. Conhecer a fundo a água é, em essência, conhecer a maneira como o Criador opera em você, o que lhe confere verdadeira liberdade. Você já parou para pensar em como a música que você ouve diariamente pode estar afetando sua saúde mental e física? E se eu te disser que a frequência em que suas músicas favoritas são afinadas pode ter um impacto direto na sua energia e bem-estar? Você sabia que uma pequena mudança na afinação global da música foi implementada por motivos que vão muito além da estética sonora? Uma das revelações mais fascinantes ao desvendar o verdadeiro código da Vinci é a existência de uma nota musical, uma frequência tonal conhecida como 440 Hz, que se tornou o padrão de afinação global. Quando você liga o rádio e escuta qualquer estilo musical, está ouvindo composições afinadas nessa frequência. A origem dessa padronização remonta a 1918, quando a família Rockefeller, através de sua fundação, começou a financiar as artes e pagou à Federação Americana de Músicos para implementar o 440 como o novo padrão de afinação. No entanto, essa mudança enfrentou resistência, com músicos renomados protestando. Como podem impor isso? Temos a música barroca e outras obras maravilhosas que foram compostas em diferentes afinações.
Diante das dificuldades, a tarefa de consolidar essa afinação foi passada a Joseph Goebbels, o ministro da propaganda do Terceiro Reich. Sob sua direção, a propaganda acabou por estabelecer o 440 como o padrão global, apesar de seus efeitos questionáveis. Se você entende de bioenergia e biofísica, sabe que essa frequência gera um bloqueio ressonante, que impacta negativamente nossa saúde e bem-estar. Isso ajuda a explicar por que a sociedade moderna se tornou tão autocentrada e materialista, venerando falsos ídolos da medicina e da ciência, como se as soluções mágicas pudessem resolver todos os problemas. Esse egocentrismo desenfreado, que parece desconectar as pessoas de sua essência, foi em grande parte exacerbado pela alteração nas frequências que naturalmente sustentavam nossa harmonia. O conceito é intrigante. Vivemos em um mundo onde uma pequena elite controla praticamente tudo, tanto economicamente quanto geopoliticamente. Essa agenda de manipulação e controle populacional vem sendo implementada há milênios. Eles detêm o conhecimento oculto, incluindo as antigas músicas e a matemática, que permitiram a construção das pirâmides, uma sabedoria que o mundo ocidental hoje alinha de forma dissonante ao 440 Hz. Quando você afina um instrumento na frequência padrão de 440 Hz, a nota Fá sustenido se alinha precisamente em 741 Hz, não em 741.1 ou 741.2, mas exatamente em 741. Isso sugere uma intenção deliberada e cientificamente fundamentada por trás dessa escolha. De fato, essa conexão entre 741 Hz e 440 Hz foi explorada pela pesquisa militar na década de 1930, com o objetivo de maximizar o estresse psicossocial e induzir doenças. Foi decidido, então, que 440 seria adotada como a afinação padrão no mundo ocidental, uma decisão que, segundo estudos, poderia até provocar histeria em massa entre a população. Essa manipulação sonora pode explicar a mudança cultural observada na transição da era de Frank Sinatra, onde as mulheres muitas vezes desmaiavam em seus shows, para a era de Elvis Presley, marcada por tumultos e comportamentos mais intensos. A pesquisa em guerra acústica militar descobriu que o uso da afinação 440 poderia induzir crises emocionais em cerca de 6% da população, especialmente se esses eventos fossem amplamente televisionados e promovidos. Isso poderia desencadear movimentos sociais de grande escala, como a invasão cultural britânica que aconteceu nos anos seguintes. Esses conceitos são detalhados no livro 528. O centro do seu coração, ou chakra do coração, vibra em uma frequência associada ao tom verde-amarelo, a mesma cor predominante na grama do mundo botânico. Essa cor e a própria estrutura da vida como a conhecemos estão intimamente ligadas à frequência 528 Hz. Essa frequência não é apenas um número aleatório, é fundamental para a existência de várias estruturas essenciais. Por exemplo, a milha, com seus 5.280 pés, está relacionada a essa frequência. Sem o 528, não haveria círculos, quadrados, geometria sagrada ou mesmo as pirâmides. Em outras palavras, sem o 528, que simboliza o amor, o próprio universo não existiria. A frequência de 528 Hz, em sua essência, conecta o coração ao universo, passando pelo coração do arco-íris, representado pelas cores verde e amarelo. Essa frequência simboliza o princípio, assim acima como abaixo, refletido em nosso DNA e na clorofila, que manifesta a abundância e o amor divino em todo o mundo botânico. A frequência de 528 Hz está posicionada quase no centro do espectro eletromagnético de cores, o que a coloca no centro do arco-íris, onde predomina a cor verde. Além disso, o fato de o chakra do coração, que também é associado à cor verde, vibrar nessa frequência, fornece uma prova definitiva de que o centro do nosso coração está diretamente conectado ao centro do universo. Essa revelação é simplesmente magnífica. Um dado adicional e único que apoia essa ideia é que o número 528 é o único em todo o sistema numérico onde o espectro de cores eletromagnéticas coincide com o sistema sonoro. Isso significa que tanto a cor quanto o som são regidos por essa frequência. Infelizmente, a música que tocamos hoje está afinada em 440, uma afinação que substituiu a original de 417 Hz. A mudança para 440 foi introduzida pela Igreja Católica Romana, que durante esse processo
suprimiu e perdeu 152 dos mais belos cânticos gregorianos, incluindo o famoso hino a São João Batista. Esse hino, conhecido por sua profunda elevação espiritual, e era originalmente composto em 6 tons específicos, mas agora a afinação padrão 440 domina. Curiosamente, ao analisar a afinação, descobrimos que o 440 representa um afastamento significativo das frequências originais do Criador. Se afinarmos em 439 ou 441, estaremos mais próximos das frequências originais do Criador. Isso demonstra o nível de precisão com que a manipulação foi realizada, desativando 95% do nosso cérebro, especialmente o hemisfério direito, que é responsável pela conexão do coração com a consciência humana divina. Imagine que você está dirigindo e sintoniza uma estação de rádio que toca sua música favorita. Conforme você se distancia da torre de transmissão, o sinal começa a enfraquecer, e a música que antes era clara agora está cheia de interferências e ruídos. Embora você queira continuar ouvindo, a estática se torna tão irritante que você eventualmente desliga o rádio. Se insistisse, acabaria se sentindo mal. Essa metáfora ilustra o que muitos de nós experimentamos sem perceber. Vivemos em meio a uma estática constante, sem jamais ter ouvido a verdadeira frequência ressonante que nos conecta ao universo. Essa frequência tem sido mantida oculta de nós. Em essência, o mestre compositor do universo está tocando melodias de amor em 528 Hz, elevando todas as formas de vida ao mesmo tempo. Porém, somos a única espécie que está fora de sintonia, aceitando a interferência em vez de ouvir essa transmissão clara. Vamos considerar o trabalho de Hartmut Müller. Após anos de pesquisa, ele desenvolveu o conceito da onda gravitacional estacionária do universo, uma onda fundamental a partir da qual toda a matriz harmônica e a matemática sagrada da manifestação física se originam. Ele descreve essa onda única como a base da realidade física, caracterizada por padrões que se repetem em menores escalas, criando uma estrutura que ele chama de 6 nós. Esses 6 nós são pontos onde a realidade física se cristaliza e se manifesta, formando picos e vales em uma sequência de 6. Müller propõe que essa estrutura básica imita a dupla hélice do DNA. Ao observar isso, começamos a perceber algo extraordinário. A estrutura de dupla hélice do DNA, que é fundamental para a vida, segue o mesmo padrão do infinito que se repete na natureza e no cosmos. Essa conexão sugere que o universo inteiro, assim como nosso DNA e genética, está girando e se desenrolando conforme uma matemática universal, guiada por números que codificam a própria essência da criação. E se eu te dissesse que o DNA, essa estrutura complexa que carrega a essência da vida, é muito mais do que apenas um manual de instruções para criar proteínas? O que aconteceria se você descobrisse que há uma conexão entre números misteriosos, como 3, 6 e 9, e a maneira como seu DNA se comunica com o universo? Será que a água que você bebe tem um papel crucial na sua energia espiritual? Vou te apresentar a base fundamental dos números, concentrando-se em 3 deles que são especialmente importantes: 3, 6 e 9. Nikola Tesla, o gênio por trás da invenção da bobina de Tesla, destacou a importância desses números. As bobinas de Tesla são amplificadores de energia, e seu DNA funciona de maneira semelhante, como um amplificador de energia que opera principalmente com base nos princípios dos números 3, 6 e 9. Para aqueles que não estão familiarizados, imagine motores ou ímãs envoltos em fio de cobre. Quando você enrola uma bobina de cobre em torno de um ímã, a energia é amplificada drasticamente. Esse é o papel do DNA. Ele atua como uma antena para o Criador. Cientificamente, isso é explicado como a emissão de fótons e fônons para a comunicação intracelular. Fônon é som e fóton é luz. Então, o DNA recebe e transmite sinais de som e luz, funcionando em grande parte em uma matriz de água estruturada. Essa ideia de que o DNA serve como um receptor espiritual e elevador de frequência é fundamentada na matemática e não na visão limitada que a indústria de Eugênia Rockefeller nos impôs. Eles nos ensinaram que a principal função do DNA é simplesmente ser um modelo para a produção de novas proteínas.
De acordo com essa visão, o DNA é convertido em RNA, que depois gera aminoácidos. Esses aminoácidos se unem no ribossomo, a fábrica genética da célula, para construir novas proteínas e componentes celulares. Essa é a definição convencional de genética, um modelo para a produção de proteínas. Mas você sabia que essa função representa menos de 4% do que o DNA realmente faz? Assim como usamos apenas 5% do nosso cérebro, essa visão limitada esconde a verdadeira capacidade do DNA, restringindo nossa compreensão de sua função integral no nosso ser. Acredita-se que 93% da função do DNA esteja relacionada à recepção e transmissão de luz e som, assim como a comunicação intercelular e a regulação celular através de fótons. Para ilustrar a ciência por trás disso, posso afirmar que seu DNA funciona como uma antena sintonizada com o Criador, operando de forma semelhante a uma bobina de Tesla, graças à presença de suco criativo em você, especificamente a água. A matriz do DNA frequentemente é composta por moléculas de água estruturada em uma forma hexagonal de 6 lados, o que é cientificamente comprovado. Essa pesquisa foi documentada pelo cientista Dr. Emoto. Ele estudou o DNA para avaliar quanta energia potencial está contida nas cadeias genéticas. Utilizando uma matriz de água estruturada, retiraram a água para verificar se as cadeias de DNA ainda mantinham atividade espiritual ou energética. Observou-se que 4 cadeias de DNA assumiam a estrutura de uma bobina de Tesla. Quando vista de lado, essa estrutura lembra a dupla asa, um padrão que simboliza a estrada do infinito. Os resultados mostraram medidas de energia, como menos 212 e menos 217. No entanto, ao remover apenas 8% da água estruturada da matriz, a estrutura do DNA começou a se desintegrar e o sinal energético caiu drasticamente para menos 12. Isso demonstra a importância crucial da água estruturada na manutenção da integridade e da função energética do DNA. A redução da energia é significativa. No segmento anterior, discutimos como o coração ressoa na frequência de 528 Hz, conhecida como a frequência do amor, que se alinha perfeitamente com o centro do universo. Idealmente, o seu batimento cardíaco é sincronizado com essa frequência pela própria natureza, estabelecendo uma profunda comunhão com o ambiente natural. O coração possui uma inteligência própria, que facilita a intuição e as funções associadas ao hemisfério direito do cérebro. Essa conexão se estende à espiral sagrada do DNA, que opera através de uma matriz aquosa. Essa matriz aquosa é o que verdadeiramente eleva sua energia, permitindo que você irradie essa frequência em sintonia com o Criador. Essa sintonia cria uma harmonia divina, onde tudo ao seu redor é elevado simultaneamente. Por isso, eu me refiro a isso como a orquestra universal, com um maestro divino compondo canções de amor que elevam toda a criação. Seu corpo, através dessa antena presente em cada célula, possui essa capacidade energética e uma inteligência divina que ressoa em harmonia com o universo. O conceito que quero compartilhar é o de que seu ser completo é uma manifestação bio-holográfica, uma cristalização da frequência divina que se expressa em cores vibrantes. Imagine por um momento essa ideia. Está bem diante de você. Pense em como podemos nos libertar dessa confusão e no poder transformador da música. Diante disso, temos uma escolha a fazer. Podemos continuar vivendo em dissonância ou podemos optar por vibrar em uma nova melodia que corresponde à visão do Apocalipse 14:1, onde 144 mil pessoas, tocadas por essa mensagem, escolhem cantar em uma nova tonalidade, a tonalidade do amor. Para alcançarmos essa nova visão de nós mesmos, é necessário superar traumas e abusos, bem como os sentimentos de auto-ódio. A mídia controladora frequentemente nos compara a padrões inalcançáveis, fazendo-nos sentir inadequados e inferiores. Esse processo distorce nossa autoimagem e bloqueia nossa capacidade de nos amarmos. Quando isso acontece, a energia que deveria fluir do nosso coração se enfraquece e nos tornamos apenas uma sombra do ser humano cheio de espírito, amor e dignidade que fomos destinados a ser. É assim que a manipulação e o controle se estabelecem. No entanto, temos o poder de escolher. Podemos reconhecer que essa manipulação faz parte de um plano maior da natureza, mas é importante lembrar que em nossas vidas,
o crescimento raramente vem de forma fácil. As lições mais valiosas e duradouras geralmente são aprendidas através da dor e do trauma, nas dificuldades da vida real. Essas são as experiências que nos levam a fazer escolhas significativas e transformadoras. É sobre isso que estamos falando aqui. A oportunidade de escolher um caminho diferente, de reconquistar nossa verdadeira essência e viver em harmonia com o amor. A verdadeira questão que precisamos enfrentar é: estamos exaustos o suficiente de viver em um ciclo de auto-ódio? Estamos prontos para nos libertar da manipulação, do controle mental e da ignorância que nos mantém divididos? À medida que tocamos música na frequência do amor, criamos ondas que se espalham como quando uma pedra é lançada em um lago. Essas ondas de harmonia se propagam por todo o universo, que, segundo a ciência, é vastamente composto por água. Cerca de 10 anos atrás, a NASA confirmou que a água está presente em todo o espaço, corroborando o que as escrituras já afirmavam. Portanto, quando tocamos ou cantamos na frequência 528 Hz, essa energia se espalha universalmente, tocando os corações das pessoas e ativando os chakras do coração. Esse processo não apenas elimina a dissonância, mas também regenera a harmonia, que é o foco principal do livro 528. A obra apresenta uma vitória extraordinária da ciência e da matemática do amor, demonstrando que não é apenas uma questão de fé, mas uma realidade comprovada. Para aqueles que, como eu, têm uma mente analítica e cética, o livro oferece evidências claras que convidam à reflexão. Isso é real ou uma fraude? E então, quando você descobre que até mesmo a molécula de clorofila ressoa na frequência do amor, entende por que isso é verdade. A beleza das revelações deste livro reside na aceitação de que o mal e as escolhas erradas fazem parte da natureza, do desenvolvimento humano e até da evolução, talvez até associados à sobrevivência dos mais aptos. No entanto, isso tudo é secundário diante do poder milagroso e sustentador do amor que reside em nosso coração. É nessa conexão que se encontra o verdadeiro poder de transformação. Você chegou até aqui. Permita-me, então, expressar minha mais profunda gratidão por sua presença até este momento. Ao final desta jornada, que nos levou a questionar o próprio tecido da realidade e a explorar as verdades ocultas por trás dos números e da matemática divina, é impossível não sentir a magnitude do que compartilhamos. Agora gostaria de compartilhar algo especial com você. Como fã do canal O Poder da Mente, você está prestes a embarcar em uma jornada única de autoconhecimento e transformação mental. Apresento a você A Arte do Pensamento Positivo, um e-book revolucionário que redefinirá sua realidade mental. Como criador deste conteúdo e líder do canal O Poder da Mente, compartilho com você minhas experiências mais profundas e aprendizados valiosos. Cada capítulo deste e-book é um reflexo da minha jornada, repleto de lições práticas que vivi e transformei em sabedoria. Não perca essa oportunidade de transformar sua vida. Clique no link do comentário fixado e comece sua jornada rumo ao autoconhecimento e à positividade hoje mesmo. Imagine que cada segundo que você dedicou a este vídeo seja como uma pequena semente plantada em solo fértil. Ao regar essa semente com sua curiosidade, paciência e reflexão, você não apenas absorveu conhecimentos antigos, mas também permitiu que uma nova compreensão florescesse dentro de você. Assim como um jardineiro cuida de suas plantas, você cultivou um campo de ideias que, em seu tempo, dará frutos, não apenas para você, mas para todos ao seu redor. Talvez, ao longo dessa exploração, você tenha sentido uma ressonância, uma conexão quase indescritível com algo maior, algo que sempre esteve ali, mas que agora brilha com mais clareza. Este é o começo de uma jornada transformadora, onde o conhecimento se torna não apenas uma série de conceitos, mas uma vivência que molda sua visão de mundo e seu lugar nele. Ao deixar este vídeo, leve consigo a certeza de que você não está sozinho. Há muitos como você, conectados por essa mesma busca por significado e compreensão. E é essa comunidade, unida pelo desejo de explorar os mistérios do universo, que cria uma rede invisível, mas poderosa, de mentes e corações sintonizados com a verdade. Então, obrigado. Obrigado por ter se permitido mergulhar fundo, por ter ouvido e refletido. Obrigado por fazer parte dessa história que estamos escrevendo juntos. E, acima de tudo,
Obrigado por continuar a buscar, a questionar e a expandir sua consciência. Assim como os números 3, 6 e 9 revelam segredos ocultos do universo, ao se inscrever no canal, você se conecta a uma fonte contínua de descobertas e reflexões que podem transformar sua percepção da realidade. Curta este vídeo como um sinal de que você está em sintonia com essa jornada de expansão e conhecimento, e compartilhe suas reflexões nos comentários. Cada insight que você oferece é uma peça vital na construção dessa grande rede de sabedoria que estamos tecendo juntos. Que os números 3, 6 e 9 guiem sua jornada, revelando cada vez mais os segredos do universo, e que você encontre, em cada nova descoberta, uma nova razão para sorrir e seguir em frente. E antes de ir, não perca esses 2 vídeos que selecionei especialmente para você. Eles estão repletos de conhecimentos profundos e descobertas fascinantes que você vai adorar. Clique em um deles e continue sua jornada de autoconhecimento e busca pela sabedoria com os conteúdos incríveis que o nosso canal tem a oferecer.